Dia 1. Fica tranquila, mãe. Vai ficar tudo bem, ele é legal. A Jéssica já disse que ele é do bem. A gente se conheceu em 2006. Ele viu meu perfil do MySpace e depois de poucas semanas, rolou o primeiro encontro. A gente se deu bem muito rápido. A partir dali, a gente não se separava. Uns dias depois, ele me convidou para ir com ele para Califórnia. Tasha? Tô em Palm Springs. Menino, o hotel é incrível. Nem eu acredito que tô aqui. Ele é tão lindo e também tem sido super cavalheiro. Não, se fosse me raptar, não ia me trazer numa reunião, né? Eu sou consultor financeiro e consegui me qualificar para ir numa convenção nacional de vendas. Disseram que eu podia levar um acompanhante, então achei que seria divertido convidar ela para ir junto comigo. Oi, trabalhando muito, né? Eu tô exausta, você não faz ideia. Pensei em perguntar: o que você acha da ideia de tirar umas férias com tudo pago em um resort? Não podia ser ruim. Com o final da convenção, Brandon e Gina resolvem explorar um belo lugar perto de onde estão. Com a intenção de voltar antes do anoitecer, eles colocam roupas leves. Vou deixar minha bolsa aqui, então leva isso pra mim. Com o bolso cheio, Brandon deixa o celular para trás. A gente nem pensou duas vezes. A ideia era ficar fora algumas horas. Era só o que a gente imaginou. A 3.300 metros de altitude, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Enquanto a gente estava subindo, ela foi dizendo que lá tinham muitas onças pardas e também muitas cobras cascavéis. Mas se ficarem nas trilhas, vai dar tudo certo. Teleférico de Palm Springs. Entre as áreas mais selvagens dos Estados Unidos, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Sem uma estrada de acesso, a única maneira de subir ou descer é de teleférico. E por mais que no deserto as temperaturas possam ultrapassar 30 graus em maio, o pico ainda ficará coberto de neve. República da Califórnia. Alguém tinha dito que ia esfriar. Afinal, você está a 2.500 metros do chão, sem contar a ventania. Então era bom pegar um casaco e alguma roupa de frio. Então a gente chegou no topo e íamos para uma caminhada. Tava perfeito. Acho que, na verdade, você não se preocupa com nada. E a gente era aquele típico casal jovem apaixonado. Caramba. Quando eu vi a neve, passei atrás dele sem ele perceber, para zoar um pouco. Brandon. Oi. Então eu me virei e acertei ele bem na cabeça com uma bola de neve. E aí foi pura diversão, um jogando neve no outro na primavera. Espera aí um pouco. Olha, Que foi? ouviu? Uma cachoeira. Não comecem. E a gente foi procurar essa cachoeira. Ainda não vi. Você viu? Ainda não. Sem experiência num ambiente como esse, os jovens da cidade grande de Dallas, no Texas, não percebem que a montanha está brincando com eles. Opa! Apesar do som enganar que a cachoeira está próxima, na verdade ele está refletindo nas paredes de rocha e ecoando ao redor da montanha. Não pareceu longe, mas acho que os sons mexem com a sua cabeça.
Tem que estar por aqui. Chegamos? Já é uma boa caminhada. Tá quase. Vai ser legal. A gente achou a cachoeira, mas não era grande coisa. Nossa. Não é bem as cataratas do Niágara, né? Tirou? Acho que você não vai querer ver. Deixa eu ver. Vai. Deu para tirar umas fotos, mas não ficaram muito boas. Então a gente decidiu voltar. Vamos voltar. Já? Temos que ir. Gina e Brandon têm 20 minutos para se encontrar com seu grupo no teleférico. Mas voltar pelo caminho que vieram não é fácil. Parecia tão simples quando a gente saiu da trilha para procurar a cachoeira. A sensação era de que a gente só tinha contornado 2 rochas, passado uma árvore, passado outra rocha e só. Então a gente refez a trilha e pareceu mais demorado. Ei, ouviu? Por aqui. Não deve estar longe. Ouvimos vozes, mas não encontramos nada. Agora faltam menos de 10 minutos para o grupo de viagem partir. Brandon e Gina podem ouvir os outros turistas, mas não conseguem encontrá-los. Por aqui. A gente não conseguia chegar até onde eles estavam, mesmo achando que estavam bem próximos. De repente, paramos de ouvir as vozes. Foi quando a gente pensou: alguma coisa aqui tá errada. Enquanto isso, o restante do grupo já começou a descer sem Brandon e Gina. E logo voltarão para o hotel. Lindo, né? O casal se dá conta de que não só se desencontrou do grupo, como também perdeu o caminho para a estação. Está se tornando um verdadeiro teste para o novo relacionamento. Não sabe onde a gente tá, né? Não exatamente. Mas um de nós está tentando. Você pode ficar, mas eu vou continuar andando. Acho que ele queria dar uma de machão, para eu não achar que ele estava assustado. Naquela hora, a ideia que eu queria passar era: a gente não pode entrar em pânico agora. Temos que focar em resolver o problema. Apesar de Brandon estar determinado em encontrar a estação, a floresta de densos pinheiros e rochas bloqueiam o caminho. Estão a um passo da estação, mas não são capazes de ver. Achei que a gente estava chegando perto. Só precisava seguir um pouco para a direção certa, até encontrar alguma coisa familiar. Eu até pensei assim por um tempo, mas depois caí na real que a gente estava perdido mesmo. Foi quando eu e ela falamos: vamos começar a gritar por ajuda. Oi! Alguém aí? Socorro! Oi! Faltam 2. Devem ter ido de táxi. Então tá. Vamos. Como passou do horário marcado, a coisa tinha ficado feia. Antes disso, dava até para relevar. Depois caiu a ficha que o problema era grande. Ao cair da noite, Gina e Brandon continuam perdidos em uma das áreas mais inóspitas e cruéis da selva sul-californiana. Para piorar, ninguém sabe que estão desaparecidos. Brandon! O perigo mais imediato que enfrentam é a hipotermia. Pouco agasalhados, eles estão vulneráveis ao frio da montanha, que pode chegar a muitos graus negativos.
precisam reter o calor corporal, ou a exposição prolongada pode causar queimaduras e até a morte. A gente só estava com calças e jaquetas corta-vento, sem qualquer outro tipo de material. Nada específico para esse tipo de clima. Comidas e água também não, porque a nossa ideia era só andar uns metros a mais para tirar uma foto e logo depois voltar. Não éramos nada além de turistas. Tô com frio. Calma, tá tudo bem. Eu me senti mal. Uma coisa é você se colocar em uma situação complicada, mas envolver outra pessoa é difícil de aceitar. Depois, teve uma hora que a Gina começou a chorar. Ela estava bem assustada. Então, eu comecei a me desculpar por ter colocado ela naquela situação. Aí ela me interrompeu. Falei, não. Tá tudo bem. Os dois tomaram as decisões erradas. Um seguiu o outro. Então a gente tá nessa juntos. Então, acho que a partir daquele momento ele se conformou de que eu não estava culpando ele e eu estava junto com ele e a gente ia superar isso. Juntos. A gente vai congelar se não sair daqui. Vamos. Pra onde? Tinha uma caverna ali atrás. É melhor que ficar aqui. Vamos. Vamos. Cambaleando no meio da escuridão, Gina e Brandon estão atentos a outro perigo real da montanha. A guia já tinha avisado sobre as onças e as cascavéis na região. Naquele momento, a gente não tinha mais nenhuma vontade de ver a vida selvagem. É ali. Não entra aí. Por quê? Você não sabe o que tem aí. Tô vendo nada. Eu não sei se foi uma reação instintiva ou um pressentimento ou o que deu nele, mas eu achei uma ideia de gênio quando ele pediu minha câmera emprestada. Dá a câmera. Câmera! Pra iluminar lá. Aqui. Cuidado! Deixa eu ver. Espera. Aí. Não tem nada. Embora não estejam mais expostos, Brandon e Gina ainda são reféns do frio intenso que domina o Pico San Jacinto. Naquela noite, realmente, fez um frio que eu jamais tinha sentido antes. Olhei para o meu relógio e eram 11 da noite. Eu pensei, faltam umas 7 horas até esquentar? A gente já estava tremendo muito. Quanto tempo mais dá para aguentar? Dia 2. Brandon e Gina resistem a uma noite fria e interminável na caverna. Exaustos, não comeram e nem beberam nada nas últimas 24 horas. Mesmo assim, Gina está pensando em coisas triviais do dia a dia. Com certeza esse foi o encontro mais estranho que eu tive na vida. Eu estava com esse cara que eu mal conhecia, isolada. Agora, ele ia sentir meu bafo de manhã, ia me ver sem maquiagem, com o cabelo sujo. Eu pensava naquelas coisas típicas de uma garota começando um namoro. Brandon está pensando em coisas mais práticas. Eu estava fazendo uma lista na minha cabeça e tinha alguns itens ao nosso favor. Primeiro,
Aquele ônibus de turismo tinha uma lista das pessoas com os nomes. Então teriam notado que não voltamos. Segundo, alguns colegas de trabalho teriam sentido a nossa falta no jantar daquela noite. Infelizmente, nada disso resultou em uma busca. Com o término da convenção, os colegas de trabalho de Brandon não repararam a ausência deles. A volta dos dois para casa está prevista para daqui a 2 dias. Então suas famílias não fazem ideia do sumiço. O casal escala ainda mais a montanha, achando que precisam subir mais para chegar ao teleférico. Mas vão se assustar. Quê? Minha nossa. Nem sinal da estação. Gina e Brandon percebem que atravessaram para o outro lado da montanha. Olha, a árvore. Tem muitas. Aquela árvore seca que a gente viu pelo teleférico. A gente subiu muito. Verdade. Agora reconhecem que estão mais perdidos ainda. Passar mais uma noite fria nessa altitude pode ser fatal. Aí a gente viu o desfiladeiro que o John tinha citado. E a gente estava preso, completamente sem saída. Ele tinha os mapas, a bússola, tudo, e não escapou. Imagina a gente. Tava claro que olhando o rio acima, o que a gente desceu, não dava para voltar. A gente passou por tantos obstáculos, rochas, árvores, que ficou impossível voltar. No lado esquerdo, eram penhascos. E no direito, era uma cratera gigantesca. Como algo tão bonito pode ser tão perigoso? É muito difícil de colocar em palavras esse sentimento. De ver algo extraordinário, mas estar presa. O que o John escreveu estava lá. Tinha uma cachoeira de uns 45 metros de altura. E sem nenhuma maneira de contornar ela. Era um beco sem saída. E agora? E foi ficando ainda mais claro na nossa cabeça que não dava para sair daquele lugar caminhando. Eles acharam que seguir o rio seria sua rota de fuga. Em vez disso, caíram numa armadilha. Após 2 dias resistindo ao medo, eles começam a se render. A gente reconheceu que não ia sair dali. Não dava. Não dava para escapar. O John foi preparado. Levou o que precisava. E a gente não levou nada. Só fomos de tênis. Manteiga de cacau, câmera, protetor solar e o tênis. Ele tinha tudo e não escapou. Isso foi muito desanimador. Mas o aventureiro John Donovan ainda deixou uma sobrevida para o casal. Aí, fósforo. Ainda tá bom? Nem percebemos que, depois de mexer em tudo, e bolsas que estavam dentro de outra, ainda tinha uma nécessaire. Tinha alguns fósforos nela, ainda secos. Por algum milagre, ainda estavam secos. Então, a gente fez uma fogueira. Que barulho é esse? Fogo.
É de lá. O quê? Um helicóptero. É a cachoeira. Só a cachoeira. O helicóptero. Oi! Ei! Socorro! A gente tá aqui! Socorro! Socorro! Ei! Ei! Volta aqui! Ei! Não viram a gente? O casal não faz ideia se o helicóptero levava turistas ou procurava por eles. De qualquer forma, talvez a única chance de resgate acabou de ir embora. Naquela noite a gente ficou sozinhos. Foi a única noite que não passamos juntos. Dormimos. Aliás, não dormimos. Só descansamos e a uns 4 metros de distância um do outro. Cada um ficou na sua. O esperado naquela hora que a gente se unisse. Mais do que nunca. Mas não. Não sei por quê. Foi aí que eu realmente comecei a perder minha fé. Perdi a esperança. Não acreditei mais. Não dava para sair dali. Então fui me conformando, parando de acreditar, mas aceitando que estava tudo bem. Falei com a minha mãe, também tinha falado com a minha irmã. Falei com a minha melhor amiga e ela estava bem. Nos últimos dias eu falei com as pessoas que eu amo e estava tudo bem. Tudo bem se eu não voltar para casa. Dia 4. Terça de manhã, foi quando a gente se sentiu mais dolorido, desde o primeiro dia na montanha. Tentar se levantar era um esforço bem complicado para o corpo. Por 4 dias, a resiliência física do jovem casal os impulsionou. Mas agora não mais. As seguidas noites sem conseguir dormir direito, ficar se tremendo, os dias na trilha, se cortando e se machucando para tentar achar uma saída, a desidratação, a falta de comida, acho que tudo isso tomou conta da gente. Por mais que agora tenham um meio de pegar água, é a fome que está afetando gravemente a saúde deles. Nossos corpos já estavam dizendo que não aguentavam mais. A gente tinha chegado num limite físico, que dali em diante era só ladeira abaixo. O que aconteceu com John não se sabia. Até agora. Quando eu estava pegando água numa poça, eu percebi algo fora do comum. Uma coisa que de cara estava bem estranha. Sinceramente, talvez parte de mim até sabia o que era, mas a outra parte não queria descobrir naquela hora. Para Brandon, encontrar o corpo de John Donovan é a gota d'água. Essa foi a hora que eu decidi que eu ia botar fogo em tudo. Em toda parte. Alguém vai ter que ver a fumaça. Não tinha muitos fósforos. A gente não tinha noção se algum helicóptero ainda ia aparecer. Então era a nossa última jogada. Era a nossa última chance. Acende logo. Aí.
Isso! E na verdade levou menos tempo do que eu pensava. Eu fiquei olhando para garantir, mas em menos de 1 minuto o fogo já tinha se espalhado e ia só crescendo. Não. Brandon! 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 Quando vi a fumaça e o fogo, mas não vi ele, fiquei louca de novo. Eu fiquei correndo nessa rocha estreita para ver de todos os ângulos, tentando encontrar ele em algum lugar. Cadê você? Brandon! Aí eu finalmente vi a cabecinha dele se movendo no meio da bagunça. E enquanto isso, o fogo ia aumentando. E eu só gritava, vem logo pra cá. Corre, Brandon! Rápido! Corre! Vai, Brandon! Brandon! Vem! Vem! Eu tô bem. E era impossível não ver essa fumaça. Não tinha nenhuma nuvem no céu. Céu de brigadeiro. Era um dia perfeito. E só o que dava para ver era uma coluna de fumaça bem escura subindo. Durou uns 45 minutos. Fez bastante fumaça. Não tinha nuvens. Então imaginei que alguém ia perceber. Porque se ninguém percebesse... E aí? Então a gente acreditou que isso ia funcionar. Era a última chance. Tá apagando. A gente viu o fogo perdendo a força, parando de soltar a fumaça de antes. Se apagou sozinho. Já tinha passado 1 hora, mas não escutamos nada e nem vimos. Então os pensamentos ruins iam passando na nossa cabeça. Era a última chance. O que a gente ia fazer? Apagou. Eu sempre pensei positivo que a gente ia se salvar, que iam iniciar uma busca, que algo ia acontecer e a gente só precisaria se cuidar que ia dar certo. Só que a gente estava lá onde alguém tinha mesmo morrido. E o que vamos fazer? Muita coisa passa na mente nessa hora. A gente fala, é isso. É o fim. E acho que foi o som mais bonito que a gente já ouviu. Vindo do fundo do vale, era o som do helicóptero. Socorro! Aqui! Aqui! Eu acho que os dois teriam chorado se não tivessem tão desidratados. Não tinha mais nenhum líquido no corpo para formar as lágrimas. Mas era a alegria de saber que a gente ia se salvar. A gente se abraçava e se beijava. A gente ia para casa. Foi uma sensação de pura alegria, que, para ser sincero, eu nem sei como descrever com palavras.
Não tenho ideia do que dizer. É um sentimento incrível. E se não fosse aquela bolsa, não ia ter como. Finalmente íamos para casa depois de 4 dias. Me lembro de virar para ele e dizer: "Você salvou minha vida." Se ele não tivesse feito aquele incêndio, eu odeio até imaginar o que ia acontecer. Nem mesmo tento imaginar. A gente é muito grato ao John Donovan pelo seu sacrifício e pela sua última boa ação. Mesmo não estando mais aqui, ele salvou pessoas. Então, certas pessoas conseguem deixar sua marca. John Joseph Donovan. Após 3 semanas, encontraram os restos mortais de John. O veterano da Marinha foi enterrado com honras militares. Gina e Brandon ficaram juntos por mais 2 anos. Depois se separaram. Os 2 garotos já pescaram nas águas ao redor da ilha de Sullivan muitas vezes. Eles estão despreocupados. Nós planejamos ficar lá por algumas horas e depois voltar para casa, sabe? E se preparar para a escola no dia seguinte. Pronto? Sim. No 3. 1, 2... Não, espera! Esqueci a isca. Cara, isso é uma viagem de pesca. Eu estava com meu celular no bolso. Meu pai era bem rígido com relação aos celulares. E, sabe, ele estava pagando pelo meu na época. Eu não queria estragar. Então coloquei de volta no carro. Pronto? Sim. 1, 2, 3, vai. Em construção. Eu tive uma ideia. Falei para remarmos entre uns bancos de areia que tinha ali. Sabe, tubarões e peixes provavelmente ficam nas enseadas entre 2 bancos de areia. Parecia que estava tudo indo bem. Estávamos fazendo um bom progresso. Ele estava remando na frente e eu estava remando atrás. Em construção. Eu estava me divertindo, não conseguia me conter. Uau, cara! Que água agitada! Mas na empolgação de ir pescar, os garotos não verificam os avisos da guarda costeira. Há uma previsão de uma forte correnteza para aquela manhã, bem nas águas onde eles estão remando. Estávamos quase chegando ao banco de areia quando fomos atingidos pela correnteza. Estamos sendo levados. Pensei que fosse uma brincadeira, sabe? Eu estava curtindo o momento, achando aquilo de não ter controle nenhum muito divertido. Pensando, tipo, que legal. Isso é incrível, cara. Mas então, o Josh ficou muito sério super rápido. Não, não, não! O que houve? Não, para! Precisamos sair daqui! Vai, cara, vai! Eu sabia que estávamos em uma correnteza, então percebi que estávamos indo para trás. Então, sabe, tentei remar mais forte. Continua! Tá! Quanto mais remávamos, mais energia gastávamos. Parecia que não estávamos chegando a lugar nenhum. Os garotos estão completamente à mercê da correnteza, e ela os está arrastando para longe da costa, para mar aberto. Quando percebi o quanto fomos longe em tão pouco tempo, fiquei pensando no quanto o mar é poderoso. Troy, continua! Ainda está nos puxando! Para! Pare aqui! Tá! Jogamos a âncora na esperança de fazer que ela se prendesse em alguma coisa. Não estava dando certo. Quer dizer, não estava nos ancorando nem nos mantendo em uma posição. Estávamos sendo levados para mais longe.
Não dava pra vencer a correnteza. Vai, Troy, rema. Eu tô cansado, cara. Meus braços. Vamos, Troy. Não tá indo. Continua. Tinha um monte de gente correndo por ali, sabe? Fazendo caminhada. Ei! 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 Aqui! Ei! Nós tínhamos a esperança de que um deles nos visse. Aqui! Tentamos chamar a atenção deles, mas ninguém nos ouviu. Já estávamos muito longe. Basta apenas alguns minutos para que os garotos e seu pequeno barco sejam arrastados por centenas de metros mar adentro, o que leva a graves problemas. Nós conversamos e dissemos um ao outro que não estávamos indo a lugar algum, que não estava ajudando e que tínhamos que fazer algo diferente, bolar um plano diferente. Temos que fazer algo! Fica aqui! O que você vai fazer? Então coloquei a parte de cima do traje de mergulho, coloquei as nadadeiras e comecei a nadar. O plano de Josh é nadar até o banco de areia com a corda da âncora e depois puxar o barco para a segurança. Em pânico, Troy também tenta nadar até o banco de areia. Mas imediatamente sente a força da correnteza. Josh! Josh! Eu estava quase lá, quando olhei para trás e vi o Troy se debatendo. Ei! Senti como se algo estivesse me puxando para baixo. Volta! Senti toda a minha energia sendo sugada do meu corpo. E uma vez que você fica sem energia, se não consegue nadar contra a correnteza, ela não tem piedade. Ela vai te matar, você querendo ou não. Socorro! Não consigo mais! Disse pro Josh que eu não conseguia. Estou sendo puxado! Ajuda! Estávamos sendo puxados para o mar muito rápido. E não havia nada que pudéssemos fazer. Socorro! Apenas 20 minutos após partirem para uma inocente pescaria. E o passeio dos dois está indo terrivelmente mal. Enquanto eles são arrastados para o Oceano Atlântico. Sozinhos em um pequeno barco, eles não têm água, comida, nem celulares. O tormento deles mal havia começado. Tubarão! Socorro! Me mata. Troy, logo vão vir nos buscar. Não se preocupe, tá bom? Falei pro Troy, eles vão vir nos procurar, eles vão nos achar. Foi o que pensei e até falei pra ele, vou pescar enquanto esperamos. Pescar tubarão. Vai, cara, me dá minha vara nova. No momento que preparei o equipamento e me levantei para lançar, uma onda bateu no barco e me jogou para o lado, fazendo minha vara de pesca novinha cair na água. Não! Minha vara nova! Não! Ele perdeu a vara novinha em folha. E isso irritou muito, irritou demais. Ele perdeu completamente a cabeça. Seu lixo idiota! Não presta pra nada! Naquele dia, tudo que eu estava fazendo estava dando errado. Aquele foi um dos meus maiores surtos de raiva. Ei! 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 Fica calmo! Isso não vai ajudar! Cala a boca, cara! Eu sabia que ele tinha perdido a vara, mas esse era o menor dos problemas. Eu falei, cara, escuta, não podemos fazer isso agora. Você não pode surtar assim. Não precisa ficar jogando coisas. Sabe, temos que ser uma equipe. Nós tínhamos entrado juntos e íamos sair juntos dessa. Que loucura, cara. Você está perdendo a cabeça comigo. Foi mal, cara. Que loucura. Com o cair da noite e sem sinal de resgate, os garotos começam a avaliar a sua situação. Josh, Fala. quando eles vão chegar? Não sei, Troy. Como vão nos encontrar? Não sei.
Eles não sabem onde estamos. Como vai ser? Vamos simplesmente continuar a deriva sem conseguir ver nada. Sim. Cala essa droga de boca. Eu disse, Troy, a gente só está aqui um dia. Eles vão perceber hoje à noite que não voltamos para casa e vão estar aqui na manhã seguinte. Está bem? Tá bem. Eu sabia que não era nada bom. Não estávamos vendo a terra. Não tínhamos celular, não tínhamos comida nem água. Mas aquelas eram as primeiras horas do nosso passeio. Então, alguém ia perceber, olha, os meninos não estão em casa. Algo está errado. Nós temos que procurá-los. Está bem? Eles vão vir. Eu sei que eles vão vir. Os garotos não foram vistos há mais de 10 horas. E de volta à costa, o pai de Josh pede ajuda. Alô, é da Guarda Costeira? Quero relatar o desaparecimento do meu filho e do melhor amigo dele. Eles perguntaram onde os garotos podem ter ido, quais lugares. Eles queriam saber o local, a descrição dos garotos e onde teriam colocado o barco. Não temos ideia de para onde foram? Não, eles não disseram nada. Sim. A guarda costeira não pode iniciar uma busca até saber exatamente de onde o barco foi lançado. Então, o pai do Josh começa sua própria busca para descobrir por onde os garotos entraram na água. Eu não tinha ideia de onde os meninos estavam e estava muito preocupado com isso. Não ficamos sabendo de nada, nenhuma ligação. Fiquei procurando até depois das 4 da manhã. O pai de Josh verifica primeiro o rio, onde ele acredita que os garotos foram pescar. Não, Connie. Eu verifiquei o rio, mas nada. Não encontrando nada lá, ele também verifica a costa do oceano, perto da ilha Sullivan. Fui até a praia, caminhei até a praia e parei a cerca de 100 metros de onde o reboque estava. Mas o carro dele era preto. Então, no fim, eu passei direto e não vi o carro. Sem nenhuma pista de onde os garotos partiram, nenhuma busca foi realizada naquela noite. Oi, Deb. O quê? Eles não vão procurar nada esta noite. Nada mesmo. Até mais. Certo. Lá no oceano, os garotos ainda estão à deriva em seu pequeno barco. Sozinhos, eles enfrentam a primeira noite no mar em meio a uma tempestade. Vai! Na primeira noite, eu mal dormi. Estava muito frio. Ondas fortes começam a bater no pequeno barco e a temperatura cai para abaixo de 0. Está muito rápido. Tá bom. Quando uma onda vinha, puxava aquele lado do barco para baixo e a água vinha por cima. Vamos! Parecia gelo nos atingindo. Sabe, no fim das contas, estávamos quase congelando até a morte. Fique se mexendo. Fique se mexendo. Está bem? Josh? Nós não acreditávamos em suicídio, eu só estava nadando. Então pensei, e se eu descer o mais fundo que eu puder? Eu mergulhei provavelmente uns 10, uns 12 metros. Josh! Josh! Se um tubarão me pegasse, não tente me salvar. Eu estava tipo, deixa ele me comer, não vou lutar. E então pensei no que eu poderia perder, sabe? Tudo que eu estava deixando de viver enquanto crescia e como minha família iria seguir em frente sem mim. Todas essas emoções passaram pela minha cabeça. Josh!
Josh! Josh, que houve? Voltei para a superfície pensando, quer saber? Deixa nas mãos de Deus, porque eu não aguento mais. Eu ficava indo e voltando o tempo todo, tentando ter e manter a esperança. Mas também percebi que eles podiam ter morrido. E era uma batalha não saber. Se eles estavam lá na água, sabe? Se eles estavam lá na água, eles estavam em quais condições? E se eles não estivessem mais lá? E se eles se foram? Quanto tempo até isso tudo acabar? E todas as noites, quando eu voltava para casa e quando eu dirigia, ao longo da rua, alguém na minha vizinhança alinhou toda a rua com sacos, com velas dentro deles. Então, quando eu dirigi, isso me levou direto até a minha casa. Os sacos e as velas ficavam acesas todas as noites. Eu tinha que estar preparado para o que eu pensava que seria o funeral quando encontrassem os corpos. Quando eu voltar, vou trabalhar na minha caminhonete. Então, quando você fizer 16 anos, te ensino a dirigir. Conforme a semana avançava, dava pra ver que ele estava ficando muito fraco, porque não tinha mais nada dentro dele, ele mal queria se mexer. Eu ficava tentando acordá-lo, porque achava que, sabe, eu não queria que ele morresse. Troy. Troy. Josh. Não queria mais estar no barco, queria estar morto. Pedi pro Josh me matar. Me mata? Vai, acaba com isso, por favor. Você tá falando besteira, Troy. Pra mim chega. Eu não posso fazer isso, cara, nunca. O Troy me pediu para esfaqueá-lo. Eu disse a ele que não tinha como eu fazer isso, porque se o Troy morresse, eu não conseguiria voltar para casa, mesmo se nos encontrassem. Eu não poderia voltar e dizer aos pais dele que deixei o filho deles morrer. Troy agora perdeu completamente a vontade de viver. Seu melhor amigo não vai matá-lo. Então ele faz uma última tentativa desesperada de acabar com o sofrimento. Toda noite dava para ver umas bolinhas que brilhavam no escuro. Se chamam bolhas gelatinosas. Troy agora vê as bolhas gelatinosas não só como algo para comer, mas como uma possível saída. Se fosse venenoso e me matasse, tomara que eu morra de maneira tranquila, sabe? Uma morte tranquila. Eu não ia comer só um pouquinho para ficar doente e sofrer mais. Eu ia comer um monte. E se fossem venenosas, queria que me derrubassem de primeira. Mas as bolhas não têm efeito. E agora os garotos não podem fazer nada além de aguardar uma morte lenta e agonizante. Nós percebemos que estávamos apenas aguardando a morte. Não sabíamos quanto tempo mais estaríamos vivos. Dia 6. Logo isso acaba. Claro, choramos dizendo que não queríamos morrer, que éramos muito novos. Você sabe que está morrendo, mas está morrendo lentamente. E é doloroso, e é demorado. E cada segundo que você está vivo é doloroso. E ao mesmo tempo você está morrendo. Eu sabia que não tinha muito tempo mais.
Na verdade, a desidratação deles agora está tão avançada que eles têm apenas mais algumas horas de vida. A gente devia escrever algo. Invocando o resto de suas energias, os garotos escrevem suas palavras finais para as famílias que estão deixando para trás. Nós te amamos e sentimos muito. E também obrigado a todos pelo apoio. E sabe, eu também escrevi que sentia muito pelo que aconteceu. Lembro de ter escrito para minha mãe e para o meu pai. Obrigado por tudo que fizeram por me ensinarem o que me ensinaram. Os dois adolescentes estão encarando o abismo. Tinham desistido da vida e não podiam fazer nada além de aguardar o chamado da morte. Josh, estou ouvindo algo. Enquanto eu e o Josh estávamos deitados no barco, ouvi o ronco de um barco. Está ficando mais alto. Parece um motor. Está mais perto. Vi aquele enorme barco de pesca vindo na nossa direção. Naquela hora, sacudi o Josh e disse: "Você precisa levantar, Josh." Nos ajude! Aqui! Ajuda! Socorro! Nos ajuda! Eu estava chorando, mas ao mesmo tempo era como se eu não estivesse porque não tinha mais lágrimas. Nos ajuda! Aqui! E a gente gritava: "Por favor, nos ajude, precisamos de ajuda." Socorro! Aqui! Socorro! Vem, aqui! Os dois garotos são apenas um ponto no oceano. Mas diferente dos barcos dos dias anteriores, desta vez, eles foram vistos. Ajude aqui! Nós sabíamos que eles tinham nos visto, então nós nos abraçamos bem forte e dissemos: isso é um milagre, sabe? Não acreditávamos que estávamos sendo salvos. Venha, rapaz! Vamos, aguentem firme! Venham! O capitão se esticou e me puxou para cima, porque eu mal tinha energia para levantar. E aí me joguei no convés. Traga água! Preciso de água. Deite aqui. Você está bem? Você está bem? Não conseguia entendê-los porque estavam gemendo, felizes, tristes, uma confusão emocional. Mas uma das primeiras coisas que Troy me disse foi se eu acreditava em Deus. E eu disse: bem, acho que agora acredito. Que milagres acontecem. Muito obrigado, cara. Obrigado. Está tudo bem, vocês estão seguros agora. Estão seguros. Melhor agora, hein? Passa para a guarda costeira. Alô? Era a guarda costeira. E disseram: achamos seu filho. Gostaria de falar com ele? E eu disse: gostaria. E quando ouvi sua voz, nem parecia o Josh, ele estava tão fraco, incrivelmente fraco. Mas ele começou a dizer: pai, te amo. E ouvir a voz dele foi um milagre. Para mim não há dúvidas de que foi um verdadeiro milagre. Foto do resgate real. Os médicos acreditam que os rapazes estavam a poucas horas da morte quando foram resgatados. Ele estava tão magro e tão exausto. Mas desde o momento em que entrei pela porta, ele só dizia: pai, eu te amo, eu te amo.
Também te amo. Foi difícil acreditar que conseguimos sair vivos. Estávamos esperando o pior. Eu e o Troy sabíamos que estávamos apenas esperando a morte. E eu não conseguia acreditar que tivemos uma segunda chance. Josh usou essa segunda chance para se tornar um homem de família. Ele se casou com sua namorada da escola e agora tem um filho. Troy seguiu em frente para realizar suas ambições de vida, para se tornar bombeiro. Eu tenho muita fé em mim mesmo agora. Se eu enfrentar algo que, sabe, possa ser difícil, eu não vou desistir.